Paz seja convosco, amém? É um prazer poder estar aqui mais uma vez para mais uma aula, que a gente possa aprender mais sobre Jesus e que a gente possa mergulhar no nosso ministério da recepção. O nosso tema da aula de hoje é o que fazer e como agir. Então, na aula de hoje nós vamos decorrer sobre este tema, sobre como nós devemos agir, sobre o que nós devemos fazer em algumas situações que acabam acontecendo e elas acabam no decorrer do nosso dia a dia, do nosso ministério, elas vão acontecendo no nosso trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de orar com você, gostaria que você fechasse os olhos, curvasse a tua cabeça, falasse com Deus nesse momento. Jesus, obrigado, Pai, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento e por essa oportunidade que nós temos aqui em Te adorar, em Te servir e de ouvir mais a respeito de Ti. Nós queremos aprender cada dia mais. Senhor Jesus, eu te peço que todo jugo ele seja quebrado por terra, que a Tua mão forte esteja nos protegendo, nos direcionando. Pai, nós queremos ouvir mais a respeito de Ti, nós queremos falar a respeito da Tua verdade. Cuida das nossas vidas, que nada, Pai, possa nos impedir, que nada possa nos travar e que nós possamos verdadeiramente Te servir de todo o nosso coração. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu amado? Então vamos embora, vamos dar seguimento, vamos continuar a nossa aula. Não esqueça de anotar, se você estiver assistindo na sua casa ou se você está assistindo presencial, anote, faça as anotações. Isso é de suma importância para o teu crescimento e para que no dia da manhã você possa estar relendo e falando, olha, eu aprendi isso, eu preciso praticar isso. Se por alguma aventura, né, você acabou esquecendo de fazer alguma coisa, você vai voltar a fazer aquela atitude. Amém? No nosso primeiro slide, então, a gente vai ter uma primeira ocasião, uma primeira situação que pode acontecer no nosso dia a dia do nosso ministério da recepção. E aí diz o seguinte: no culto de domingo, chegou uma família com uma criança pequena. Como eu devo receber essa família? Então vamos supor que você estava lá na porta num belo domingo e aí chegou uma família e essa família estava junto a uma criança pequena. Como que eu devo receber toda essa família e incluindo esta criança? Vou deixar um minutinho aí para você pensar. Eu separei um versículo que dá lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo 14, que diz o seguinte: então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que interessante isso. Aqui nessa passagem, Jesus está anunciando as boas novas e então os discípulos começam a querer impedir que as crianças se chegassem até Jesus. E aí Jesus para tudo e fala, não, deixa elas virem até mim, porque delas é o reino de Deus. Meu amado, quando uma família chega na porta da nossa igreja, eu e você precisamos atender aquela família muito bem, sim, nós precisamos ter uma recepção e tudo aquilo que nós já conversamos nas outras aulas. Mas eu preciso lembrar que aquela criança, ela também é uma alma. Aquela criança, ela faz parte daquela família. Então, eu preciso procurar alguma forma de atrair a atenção daquela criança. Quando eu olho para essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, eu observo que aquelas crianças, elas se sentiram atraídas por Jesus. Jesus fez alguma coisa que chamou a atenção, porque todas as crianças quiseram ir até Jesus. Então eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa fazer alguma coisa que vai chamar a atenção daquela criança. Lá no meu trabalho, eu trabalho com crianças e eu preciso ganhar a confiança das crianças, para que elas sintam seguras dentro do campo. Mas eu também preciso ganhar a confiança do pai que está trazendo aquela criança e vai deixar aquela criança, aquele filho, aquela coisa importante ali por 30, uma hora, sozinha com mais um monte de crianças com um professor só. Então ele precisa ter uma confiança em mim. E no meu trabalho, o que eu procuro fazer é eu brinco com a criança antes que ela entre no campo. E aí, como que você chama? Qual é seu nome? Nossa, quantos anos você tem? E aí a criança começa a falar, às vezes ela não é tão aberta, né? Ela é mais tímida, mas aí eu falo, nossa, mas seu cabelo tá muito bonito. Nossa, mas essa maquiagem, meu Deus, você já fez maquiagem. Nossa, já é uma moça, não é mais uma criança. E aí essa brincadeira,
a criança se solta, ela cria uma confiança em mim, automaticamente o pai vê um grande significado. Eu me importei com o filho dele. Então, eu sou uma pessoa especial, porque eu tô me importando com aquilo que é de mais valor para ele. Meu amado, isso é muito importante. Quando chega uma família na porta da nossa igreja, eu e você precisamos se importar com a criança que aquela família está carregando junto. Amém? Coloque isso no seu coração e toda vez que você vê uma criança chegando na igreja, abra um sorriso e procure alguma coisa, faça alguma coisa que vai chamar a atenção daquela criança. Eu não sei se é uma brincadeira, uma fala, algo que você vai fazer, mas nós precisamos criar alguma estratégia para que nós possamos atrair essas crianças e ganhar a confiança delas. Amém? Isso tem várias histórias de pessoas que hoje estão na igreja. Eu conheço, por exemplo, uma família que a família inteira hoje está na igreja. O filho mais velho mexe no som, a filha dança, o filho, né, que na época era criança, hoje ele canta no louvor. A mãe virou diaconisa e o pai, antes de falecer, pediu uma oração e aceitou Jesus na cama de hospital. Porque uma criança, ela decidiu ir na igreja, ela foi bem atendida, ela se sentiu amada. A mãe, no segundo momento, acompanhou aquela criança, viu que o seu filho era muito bem tratado. Automaticamente, ela quis estar naquele grupo, quis fazer parte daquele movimento. E aí, ela começou a colher, a igreja começa a colher frutos de uma boa recepção. Então, eu poderia ficar aqui contando 1000 histórias de crianças que foram bem recebidas e fez a diferença em todo o ministério. Coloque isso na sua cabeça. Uma criança é uma alma. Não é a alma do amanhã, não é o crente do amanhã, não. Ela é uma alma hoje. Ela precisa aceitar Jesus hoje. Ela precisa viver o evangelho hoje. Amém? Vamos embora. No próximo slide, nós vamos ter uma segunda situação. Nessa segunda situação diz assim: você tem pessoas na sua equipe que quase sempre chegam depois do horário para recepcionar. Aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, isso não vai acontecer e isso não acontece. Amém? Amém. Então, olha que interessante isso. Quando eu paro para pensar nisso, é duro, né? Nossa, você tem ali na sua equipe de recepção pessoas que sempre chegam atrasadas. Meu amado, se você aceitou fazer parte dessa equipe, se você aceitou fazer parte desse ministério, se você disse sim para Jesus, meu amado, você não pode chegar atrasado. Eu separei um versículo que Paulo diz para a igreja, diz aos Romanos, né? No capítulo de número 14, versículo de número 12, nessa carta, que diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então você vai ter que prestar contas para mim, que sou seu líder, para o seu pastor, se você chegar atrasado, sim. Mas acima disso, antes de você falar sim para nós, você disse sim para Jesus. Então a palavra diz que você vai ter que prestar conta de tudo que você fizer para Deus. Meu amado, se você tem um ministério e você chegar atrasado no seu ministério, é para Deus que você vai prestar conta. Se você disse sim para o seu ministério e você não está fazendo bem o seu ministério, é para Deus que você vai ter que prestar contas. Então preste bem atenção, o seu ministério é algo muito sagrado. É algo que Deus, Ele depositou toda a confiança que Ele tinha na tua mão. E agora eu te pergunto, como eu e você temos realizado o nosso ministério? Como nós temos cuidado daquilo que Deus depositou em nossas mãos? Eu não sei se vai acontecer, eu espero que não aconteça. Mas, meu amado, imagina que você chega atrasado para fazer a recepção e aí já tem visitante dentro da igreja. Qual o sentido de você ficar ali na porta agora? Ele perde 50% de todo sentido. Porque você agora vai recepcionar as pessoas mais velhas, que o crente mais velho chega atrasado, o visitante na maioria das vezes chega no horário. E aí você vai ter que ficar ali, e o visitante que está lá, ele não teve uma boa abordagem, ele chegou e ficou perdido, não tinha ninguém para direcionar ele para o banco, não tinha ninguém para falar para ele qual que ia ser o segmento do culto, aonde que tinha água, onde que tinha banheiro, ninguém entregou um cartão para ele de boas-vindas. E aí? Então,
deixar bem claro para você, horário é a base, é essencial. Jejum, oração é necessário para o crescimento do teu ministério. Porque senão, você vai prestar contas para Deus. Não só para o seu pastor, não só para o seu líder, mas é para Deus. Meu amado, é para aquele que te amou, para aquele que criou os céus e a terra, para aquele que criou o universo. Então, que essa situação, ela não venha acontecer no nosso ministério. Amém? Vamos para a próxima situação aí, que pode acontecer. E se acontecer, o que fazer? Como agir? Que é o tema da nossa aula de hoje. Em sua igreja, há irmãos que se acham donos de determinados bancos e somente neles sentam a sua família. Olha isso! Eu não sei se na nossa igreja acontece, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas existem irmãos que sentam ali em determinados bancos e somente eles. Se outra pessoa sentar, eles ficam bravos, tem casos que até quer bater de frente, quer falar, não, sai, esse banco é meu, esse banco é da minha família. E meu amado, isso não pode acontecer na casa do Senhor. Isso não pode acontecer na nossa igreja. Se isso acontece, eu e você que somos da recepção, vamos ter que mudar isso. Vamos ter que trabalhar com a igreja para que isso possa ser alterado. Presta bem atenção. Chegou um visitante, não tem mais lugar. E aí tem aquele irmãozinho que a família dele sempre senta na última fileira. Não deixa ninguém sentar. Ele quer sentar na última fileira da igreja. Meu amado, chegou um visitante, você vai ter que chegar nesse irmão e falar, irmão, você não pode sentar hoje naquele banco lá da frente, porque chegou um visitante e ele gostaria de sentar aqui no fundo. Acabou. Aquele irmão vai ter que sair dali, ele vai ter que sentar lá na frente e você vai colocar o visitante onde ele se sinta confortável. Amém? Então eu separei um versículo da carta de 1 João, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Nele não há, causa de tropeço. Presta bem atenção. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Se você ama aquele visitante que está chegando, você vai cuidar dele, mesmo que você tenha que fazer algo que você não queira. Porque se você deixar de fazer, você pode estar se tornando uma pedra de tropeço para a vida daquele irmão. Às vezes você fala, Isaías, não, mas eu amo a todo mundo, eu cuido, eu respeito, eu faço tudo que eu posso. Mas aí às vezes você precisa deixar o seu banquinho confortável, que você gosta de sentar, que parece que a cadeira já tem até o seu nome. E aí você fala, não, isso eu não vou fazer, de maneira nenhuma. E aí você se torna uma pedra de tropeço para o outro irmão, tá? Isso é muito importante que eu e você fiquemos atentos a isso. Nós não temos bancos registrados para cada um. Nós temos lugares. E que se o visitante chegou e ele gosta de sentar lá no fundo, se for necessário, eu vou conversar com aquela família que senta ali no fundo, pedir para ela procurar outro lugar, eu vou direcionar ela para outro lugar e vou colocar o visitante naquele lugar. Amém? Que isso não venha mais acontecer na nossa igreja. Eu dou risada porque isso acontece, tá, gente? Vamos embora. No próximo. Eis que um esquadrangular, até inventei essa palavra, um esquadrangular, depois de muito tempo, resolve aparecer na igreja. Isso tem acontecido muito na nossa igreja, muito. Pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que congregavam conosco, pessoas que estavam no nosso ministério, mas porque por algum determinado circunstância ou por qualquer outra coisa, decidiu sair, foi para outra igreja, desviou e agora voltou. O que fazer? Como agir? Meu amado, você precisa tratar essa pessoa da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Como se fosse a primeira vez dela na igreja. Você vai abraçar, vai falar que saudade, que bom que você está aqui. Sinta-se à vontade, leva ela no banco, fala para ela, que Deus te abençoe na palavra de hoje. Eu estou muito feliz com a sua presença. Trata ela como se ela fosse um rei, uma rainha. Para que ela possa entender que não é porque ela saiu, porque ela não está mais fazendo parte do nosso grupo, que nós não amamos mais. Que nós agora temos ranço. Agora eu não gosto mais dessa pessoa. Não! Por mais que essa pessoa saiu, ela é agora um ex-quadrangular. Nós queremos que ela se torne quadrangular novamente. Olha o que diz no Evangelho de Jesus, Lucas, capítulo 15, versículo número 20. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe,
Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15 vai descrever a partir, eu não lembro exatamente qual versículo, eu acho que era o versículo 16, mas eu não lembro de cabeça, a história do filho pródigo. E é interessante porque o filho pródigo, a história diz que ele saiu da sua casa, é igual esse quadrangular. Ele estava na igreja, tinha tudo, mas ele saiu para conhecer o mundo. Saiu para desfrutar ali do mundo. E então, um belo dia, ele se encontra no lamaçal do pecado, na pior condição possível, e ele decide retornar para a casa do Pai. Ele decide retornar para a igreja, ele decide retornar, né, para aquele lugar que ele sabe que aquele lugar é um lugar que ele tem confiança, um lugar que ele teria ali amor, carinho, afeto. Então, quando o filho pródigo ele retorna lá na estrada, o seu pai já o enxerga. A palavra fala que o seu pai se levanta, vai correndo e com muita compaixão abraça, o beija, diz que o ama. Se você continuar no versículo 21, vai dizer que o seu pai chama os seus servos, prepara uma vestimenta nova, coloca um anel sobre o seu dedo, dá uma sandália para ele, manda matar um bezerro, um novilho, um dos bezerros mais gordos que tinha ali da fazenda, para fazer uma festa, porque o seu filho que estava perdido agora foi achado. Desta mesma maneira é a forma que eu e você devemos receber o ex-quadrangular. Esse cara chegou na igreja, agora eu tenho que dizer para ele que não é porque ele estava no lamaçal do pecado que ele vai continuar. A palavra fala que quando nós estamos sujos, o Senhor coloca novas vestes, vestes limpas sobre nós. A palavra fala que quando aquele pai entrega um anel sobre o dedo daquele jovem, ele está dizendo para aquele jovem: olha, você não tinha nada, você perdeu tudo que você tinha, mas agora eu te dou autoridade. Isso aqui naquele tempo simbolizava autoridade. Ele tinha uma família, ele tinha um selo, ele tinha uma marca. Isso aqui simbolizava que ele ia ter autoridade aonde ele fosse. Podia passar o tempo que fosse, mas ele tinha uma aliança, ele tinha uma família, ele tinha dignidade. Amado, quando a pessoa ela vem para a igreja, ela está vindo procurar renovo, ela está vindo procurar vestes novas, ela está vindo procurar um refúgio. E eu e você não podemos ser pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Ah, mas aquela pessoa está 30 anos sem vir na igreja, mas agora que ela veio, eu e você precisamos abraçar ela e tratar aquela pessoa da melhor forma possível. Bota um sorriso na cara, fala que ama essa pessoa, fala que ela tem um bom culto, que seja a melhor experiência da vida dela, porque isso vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E isso pode ser o motivo que vai fazer ela permanecer, e pode ser que seja a mudança que foi o motivo que ela saiu. Às vezes ela saiu porque não se sentia amada, e agora ela voltou, ela se sente amada, então ela permanece. Amém? Eu sei que nós não podemos pensar: ah, mas deixou a Cristo por causa disso. Não existe motivo, razão, que vai falar: ah, não, mas eu deixei a Cristo por causa disso. Não existe. Cristo não te abandonou naquela cruz, e Ele tinha todos os motivos, mas Ele não o fez. Então, não existe motivo para nós abandonarmos a Cristo. Mas, eu e você podemos amar essas pessoas e não termos mais os ex-quadrangular, mas as pessoas elas entram como ex-quadrangular e saem como quadrangulares, saiam daqui com uma identidade, saiam daqui sabendo que elas são amadas e que elas querem fazer parte dessa equipe, querem fazer parte desse corpo. Amém? Glória a Deus, eu conto com você para essa missão. Essa missão não é fácil, para aquele pai não era fácil ir lá abraçar o filho, falar que o amava, dar tudo para ele, sendo que ele não merecia, sendo que ele tinha decretado que para ele aquele pai já estava morto, mesmo seu pai estando vivo. Mas não é a respeito do que os outros fizeram, é a respeito do que Jesus fez por nós. Amém? Vamos embora, vamos seguir. A próxima situação diz assim: no dia do culto, um bêbado deseja entrar na igreja, ou então começa a falar alto durante a pregação. E aí? O que fazer? Como agir? Vou pausar essa aula. Eu quero saber, você que está me assistindo presencial, o que você pensa? E agora? Com tudo isso que vocês no presencial me falaram, e você que estava no online não sabe porque você não veio no presencial, o que fazer? Então é interessante porque se um bêbado ele chegou aqui na igreja, por mais que ele está bêbado, alguma coisa ele vai lembrar. Alguma coisa.
se você destratar esse bêbado, ele vai lembrar. Se você tratar esse bêbado bem, ele vai lembrar. Então nós precisamos pensar, ele está bêbado, mas ele é uma alma. Ele se encontra em uma condição, mas essa condição não diz o que Jesus diz que ele é. Amém? Então nós devemos cuidar dessa pessoa da melhor forma possível. Isaías, mas ele começou a falar alto e está atrapalhando o culto. Senta do lado dele. A hora que ele começar a querer conversar, você fala para ele, ei, tem que prestar atenção. Agora tem que fazer silêncio. A palavra. Não desprezar, ei, cala a boca, para. Não. Parece até aquelas pessoas que ficavam mandando o cego Bartimeu se calar. Não é isso. Nós devemos tratar essa pessoa da melhor forma. Mas nós devemos cuidar para que o culto aconteça da melhor forma. Amém? Eu separei um versículo que diz assim, o maior entre vós deverá ser servo. Mateus 23, 11. Você quer ser o maior? Eles estavam ali, num grande debate, e aí eles falam para Jesus, e aí? O que nós precisamos fazer, tal, e aí Jesus fala, você quer ser o maior? Então para você ser o maior, você precisa ser servo. O maior entre vós é o servo, é aquele que sabe servir. Então, você quer ser o melhor recepcionista? Sirva até mesmo o bêbado. Até ele sirva. Senta do lado dele. Às vezes ele está fedendo. Às vezes ele está sujo. Às vezes ele está todo atrapalhado. Mas sirva da melhor forma possível. Amém? Eu espero que eu e você possamos amar essas vidas e que nós possamos servir essas vidas da melhor forma possível. Amém? Vamos embora para o próximo? É o próximo e o último exemplo que nós separamos aqui. E é lógico, gente, esses são alguns exemplos. No nosso dia a dia, você vai ter muitos outros exemplos que vocês e eu vamos vivenciar. Mas eu quero deixar bem claros esses exemplos, que eu acredito que esses exemplos dá para usar em qualquer outra situação, tá? São exemplos de o que fazer e como agir. A hora que isso acontecer, vocês vão falar, opa, isso eu sei. Isso eu sei como fazer. O pastor Isaías já me orientou o que eu devo fazer. Eu não estou aqui caindo de paraquedas. Eu sei como que eu devo agir, eu sei como que eu devo fazer. Amém? Então vamos lá. Uma jovem que está querendo ir embora antes da hora e quando abordada diz que está com cólica e dor de cabeça. O que devo fazer? Como agir? Esses dias um jovem estava com a sua esposa e aí eles estavam com uma nenê e eu perguntei, eu vi que eles estavam indo embora no meio do culto, eu chamei eles e falei, o que aconteceu? Por que estão indo embora? Ele falou, então, a nenê fez xixi e a gente está sem outra fralda para trocar ela. E eu falei, caraca, eu não tenho uma fralda aqui na igreja para poder falar, não, vem aqui, vai lá no fraldário e troca. Porque eu tenho fraldário aqui na igreja, mas eu não tenho fralda. Vocês estão me entendendo? Isaías, mas a mãe tinha que saber. Tá, vai sair com a nenê, tem que levar fralda. Mas eu sou igreja. Eu tenho que servir. Essa pessoa ela veio. Agora ela perdeu de ouvir uma palavra. Às vezes a palavra que Deus tinha ali para aquela noite poderia mudar a vida dessa pessoa. Ela podia aceitar Jesus e se batizar. Mas porque aconteceu uma situação normal que poderia ter sido prevista, que era uma simples fralda, e eu poderia ter essa fralda na igreja, e eu não tenho. Eu tenho fraldário, mas eu não tenho fralda. Esse casal foi embora. E eu não tive o que falar. Eu falei, então tá bom, então Deus abençoe, viu? Com um sorriso super sem graça. Agora nessa situação, a menina está enferma. Ela está com dor de cabeça, ela está com cólica, algo normal. A dor de cabeça pode ter sido gerada por conta da cólica, por conta da menstruação que está por vir, ou algo do tipo. E aí? O que fazer? A Bíblia me orienta e ela te orienta em Mateus capítulo 10, versículo 8, a fazer o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, nesta ocasião, essa pessoa ela até pode ir embora, mas antes que ela vá embora, eu, como cristão, servo de Cristo, devo dizer para ela, antes que você vá embora, eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração?
E você vai orar: enfermidade, eu te expulso. A Bíblia fala, meu amado, que nós não devemos orar para Jesus curar, mas nós devemos repreender a enfermidade. A palavra fala que certa vez chamam Jesus para ir orar por um jovem que estava possuído por demônios. E aí a palavra fala que Jesus chega lá e Jesus não fala: homem, seja curado. Não. Enfermidade, demônios, sejam expulsos. O cego, volte a enxergar. Nós não podemos decretar sobre o demônio. Nós não podemos decretar a palavra sobre a enfermidade. Porque a palavra diz que naquela cruz, o Senhor Jesus levou todas as enfermidades. E por suas pisaduras, nós somos sarados. Preste bem atenção. Já foi decretado sobre nós uma palavra de vida. Então, quando você for orar sobre cura, declare o seguinte: enfermidade, você não tem poder. Pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, eu te repreendo e te expulso. E em nome de Jesus, nesta hora, eu te peço: Senhor, cure esta vida. Se vai ser no momento, se vai ser daqui 1 hora, meia hora, eu não sei. Eu só sei que Jesus, Ele quer curar as vidas. E Ele precisa de pessoas, incendiários, que vão estar disponíveis para fazer isso. Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Para que quando uma jovem como essa queira sair da igreja para ouvir uma palavra de cura, porque está com dor, eu e você, na recepção, devemos parar essa pessoa e falar: opa, eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração por você? Amém? Então isso é muito importante para a equipe de recepção. Esses foram exemplos de como agir, o que fazer. Tem um próximo slide que é uma conclusão desta aula. Eu quero falar sobre ela nesse momento. Pode pôr no próximo slide aí, Pato. Diz o seguinte: o que fazer? Como agir? Toda vez que surgir essas perguntas, devemos perguntar: o que Jesus faria em nosso lugar? Se Ele estivesse na porta recebendo, ou na sala fazendo o acolhimento, ou mandando uma mensagem para o visitante, o que Ele diria? 1 Coríntios 11, 1 diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Meu amado, Paulo aqui, nessa carta, ele se coloca num lugar de risco, onde ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala: faça o que eu estou fazendo, porque eu só fiz o que Jesus falou que tinha que fazer. E agora, se eu estou na porta ali e vem essa dúvida, o que fazer, como agir? Automaticamente, eu tenho que pensar: se eu fosse Jesus, o que eu faria? Não o que você quer fazer, não o que você acha que deve fazer, não. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? E aí você pode aplicar isso em todas as situações difíceis da sua vida. Isaías, estou passando por um problema financeiro, o que Jesus fazia? O que Jesus iria fazer? Isaías, eu briguei com a minha esposa, o que Jesus iria fazer? Isaías, eu tive um problema na minha empresa, o que Jesus iria fazer? Se você tem essa pergunta sempre, você sempre vai ter uma solução. Porque em todo momento, Jesus vai ter uma resposta sobre o que Ele faria. É uma pessoa enferma, Ele iria orar. Ele iria perdoar. Mas lançou pedra, Ele iria amar. Mas me crucificou. Mas mesmo ali, Ele ia falar: perdoa porque não sabem o que fazem. Então preste bem atenção. Se você sabe o que Jesus fez, você sabe o que você deve fazer. Coloque isso na sua mente. Nós que estamos na recepção, nós somos uma continuidade do ministério de Jesus. A partir do momento que eu digo que eu sou discípulo de Cristo, que eu aceitei Jesus e que Ele é o meu único e suficiente Salvador, eu tenho que ter a atitude de Cristo, porque Ele mora dentro de mim. Eu tenho que colocar Ele para fora nas minhas atitudes. Então, quando vem a adversidade, quando vem um momento difícil, o que eu faço? Eu coloco Jesus para fora. O que Jesus faria? Eu não sei. Não, eu sei sim. Eu vou fazer o que Jesus faria. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir perdão, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou botar um sorriso na cara. Mesmo que a filha de Jairo está lá morta, eu vou parar, eu vou curar a mulher do fluxo de sangue. E eu vou com a multidão, e eu vou chegar lá, e eu vou declarar a cura. Eu vou declarar que aquela vida vai viver em nome de Jesus. E o extraordinário vai acontecer. Amém?
Eu e você, meu amado, somos recepcionistas. Eu e você somos acolhedores. Eu e você somos o secretário. Eu e você somos presidente do grupo. Eu e você somos cristãos. Nós precisamos propagar esse evangelho em todo momento com as nossas atitudes. Amém? Espero que você fique com essa aula. Que Deus te abençoe. E para a próxima aula, eu separei um tema muito legal. Coloca aí no próximo slide. Próxima aula diz assim: conhecimentos e habilidades do recepcionista. Se eu sou um recepcionista, quais devem ser os meus conhecimentos e as minhas habilidades? O que eu devo saber fazer? O que eu tenho que ter de conhecimento para que eu possa dar continuidade no meu ministério? Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Foi um prazer ter você aqui conosco mais uma vez para mais uma aula. Saiba que você é muito importante para mim e para o reino de Cristo. Uma semana de vitória. Fique com Deus e até a próxima aula. Não esqueça de fazer as atividades. Deus abençoe. Fique com Deus.